que os problemas mais comuns se referem a duas questões chaves, que é a questão da sucessão. Então, falando em termos de sucessão, acho que é importante caracterizar que as empresas elas passam por diversos estágios. Poderíamos dizer que o primeiro estágio da empresa é a empresa propriamente familiar, quando você tem a família envolvida na empresa como um todo. O segundo estágio é quando a empresa tem uma gestão familiar, onde alguns elementos da família estão presentes na empresa. E um terceiro estágio é quando a empresa já tem uma governança familiar, onde já pode ter, inclusive, alguns profissionais de fora dentro da empresa. E um quarto estágio é quando, no final desse processo, a empresa começa a transitar para um outro conceito, que é da empresa, da família empresária, vamos dizer assim. E se o fundador ou o pioneiro está presente, em cada uma dessas etapas, a sua sucessão é crucial. Evidentemente, à medida que essas etapas de desenvolvimento estão avançando, elas se tornam mais complexas. Tudo isso envolve, então, questões emocionais, questões de relacionamento, envolvendo familiares, definição de competências e coisas dessa natureza. E um outro problema comum é que, às vezes, a empresa tem um grupo de sócios, né, que começaram a empresa, e aí existem os conflitos que podem advir ao longo dessa história entre os sócios ou entre os familiares dos respectivos sócios. Isso acaba afetando a empresa como um todo. Então, eu acho que essa é uma questão chave a ser cuidado no processo de desenvolvimento da empresa familiar, que é a questão da sucessão, a questão da harmonia familiar e a questão da harmonia entre os sócios. Essa é uma questão interessante. Todas as vezes que o empresário vem e me faz essa pergunta, antes de qualquer coisa eu brinco com ele dizendo o seguinte: você já está atrasado. Porque, na verdade, a preocupação com a sucessão, ela é um processo que quanto mais antecipado se comece, mais chances de sucesso poderíamos ter. Diria assim, esse início ou essa discussão, ela pode acontecer em períodos de crise. E normalmente quando acontece um período de crise ou de mercado, ou na empresa, ou crise na própria família, essa sucessão ela tem uma chance de não dar certo porque ela vem eivada de prioridades, de ansiedades e de frustrações. Então eu diria que quando o empresário já está na faixa dos 49, 50 anos, provavelmente o seu filho já vai estar na faixa dos 28 ou 30 anos. Esse é o momento de já deixá-lo preparado para um processo de sucessão. É importante que dos 21 aos 28 anos ele tenha chance de conhecer outras realidades, outras empresas e possa também fazer as suas próprias experiências. Mas a chegada nele na empresa já deveria acontecer a partir dos 28 anos e que se ele tiver uma competência reconhecida pelos funcionários, pelos colegas e principalmente dentro da família, isso vai facilitar esse processo de sucessão. Obviamente, a vida como ela é, muitas vezes o que acontece é a falta, por uma doença grave ou até por algo maior, do empresário ou do patriarca. E essas decisões são tomadas às vezes num afogadilho da doença ou até mesmo de uma situação mais grave. Então a minha recomendação é sempre, quando alguém me pergunta, olha, você já está atrasado. Se nós entrarmos numa situação numa avaliação mais sutil, a sucessão começa já no berço. Se o empresário, ao longo do tempo, já leva as crianças para visitar a fábrica, para andar pelos corredores da fábrica, visitar os escritórios, obviamente ele já está cuidando dessa sucessão. E a outra questão chave é como é que ele leva, quando as crianças são pequenas, os problemas da empresa para casa. Já vi situações onde o filho ou a filha cresceram com uma certa ojeriza pela empresa, porque ele sabia que essa empresa era responsável por tirar o pai de casa, ou até mesmo por uma separação, ou até mesmo por outra crise familiar. Então a questão é, qual é o cuidado que nós temos que tomar para envolver os filhos desde cedo nas questões da empresa? Eles precisam já crescerem com a dimensão, com a importância que a empresa tem para a família e vai ter para o futuro da família. Isso é um cuidado chave. Então sempre é o momento de estar sempre atrasado para começar, para um começo de preocupação com esse tema.
Então, na caracterização que eu coloquei na primeira pergunta, né, eu disse que são fases de desenvolvimento. Então, entre a empresa familiar, onde você tem a família trabalhando na empresa, e a família empresária, que é o último estágio desse desenvolvimento, existem estágios intermediários. Obviamente, passa por um processo de construção de uma governança nas fases intermediárias. Governança de quem? Governança da própria família, que à medida que o tempo passa, a família cresce, né? Eu costumo dizer que o patrimônio cresce aritmeticamente e a família cresce geometricamente, né? Então, o empresário que toma esse cuidado de cuidar da sucessão, ele transita para esse patamar da família empresária de uma forma segura. No fundo, o que caracteriza uma família empresária? É a família que já não tem negócios no impulso inicial, né? No negócio inicial. Uma família que já tem diversos negócios e, principalmente, que existe um valor no âmbito da família de que é importante e que é preferível fazer negócios juntos, né? Ou seja, naquilo que for convergente. Então, todas as iniciativas de novos negócios, de novos projetos, antes de procurar uma alternativa externa, a orientação é sempre procurar uma alternativa interna, ou seja, manter o DNA da família, o DNA de empreendedorismo a partir da própria família, né? Então, a transição ela também precisa começar a ser construída ao longo desse processo de desenvolvimento da família empresária, sendo que a família empresária é a que culmina todo um longo histórico de desenvolvimento. É possível, né? Existe um certo mito, um certo tabu no mercado, e quando a gente fala em crescimento profissional e carreira, para mim é o mesmo conceito, né? Então, se nós pensarmos nos familiares, é importante que a empresa, como um objeto, né, uma entidade que vive no mundo econômico, ela tenha um plano de carreira ou um plano de desenvolvimento profissional institucionalizado. Qual que é a diferença? O familiar que entra na empresa, ele precisa participar nas mesmas condições que os outros funcionários têm. Isso obviamente é complicado, é difícil, mas isso tem que ser expresso num código de ética. Porque se esse familiar ele entrar na empresa e pular algumas etapas desse plano de carreira, ele vai perder a credibilidade junto aos demais funcionários, né? E também é possível conciliar, talvez numa outra dimensão dessa pergunta, e os funcionários que não trabalham, que não são da família, mas que estão na empresa. Eles precisam ter a segurança que eles podem almejar um desenvolvimento profissional e de carreira nessa empresa familiar, porque essa empresa ela mantém padrões de gestão de recursos humanos que lhe permite um processo de desenvolvimento tão factível ou tão desafiador quanto em outras empresas, tipo uma multinacional, por exemplo, ou empresas de outra natureza, né? Então, acho que a gente tem duas dimensões aí. A família, os membros da família têm que estar conscientes que eles precisam ter as competências, as habilidades, né, e as qualidades pessoais que são exigidos dos demais funcionários. E aí sim é possível fazer essa conciliação entre carreira, profissão e empresa familiar.